Um dos elementos mais importantes do banheiro, do lavabo, é a bancada. E nessa aula eu vou apresentar algumas ideias e algumas dicas para a gente criar uma bancada e uma decoração harmoniosa e agradável e levar em conta alguns detalhes importantes para a gente deixar o espaço bonito e funcional. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a bancada tem que ser durável e ter características adequadas para o seu uso. E por isso, antes de iniciar o projeto de uma bancada para o banheiro, a gente deve considerar alguns detalhes importantes, como medidas, materiais, acabamentos, tipos de louça e de metais que nós vamos utilizar, móvel e sócolo. E assim, se você está projetando o banheiro, é um banheiro que já está construído, é importante considerar primeiro as dimensões que ele tem, ou seja, o tamanho, o espaço que a gente tem para trabalhar. É importante a gente observar detalhes como a abertura da porta, que normalmente fica próxima da bancada, e listar as principais necessidades para esse lavabo ou para o banheiro. Tipo, se vai ser necessário ter um móvel ou se só alguma bancada de apoio, se ele vai ser, se tiver esse móvel ou essa bancada, se ele vai ser suspenso ou sobre um sócolo. O sócolo é uma base de alvenaria, ou de repente a pessoa quer fazer o móvel suspenso e colocar só um envoltório na parte de baixo do mesmo material, de pedra ou de algum outro material que normalmente é o mesmo que está sendo usado na bancada. É importante observar se o banheiro, esse local que a gente está projetando, está planejando, é um ambiente de uso diário, que tem uma rotina pessoal, todo dia vai ser utilizado, ou se é um espaço social, que é usado só às vezes. Se vai ser instalado uma ou duas cubas. No caso de duas cubas, se o cliente, por exemplo, quer duas cubas, a gente tem que analisar e informar para o cliente, orientar ele com essa questão, se tem espaço para uma ou para duas cubas, e qual o tipo de cuba que vai ser utilizado. Agora, se o ambiente está sendo construído e você que está fazendo todo o projeto, é importante levar em consideração todas essas questões que a gente viu anteriormente e planejar um espaço ideal para as necessidades do seu cliente ou suas, se você estiver projetando o seu próprio banheiro ou lavabo. Analisar e considerar essas informações nos permite criar um ambiente mais planejado, mais adequado e, consequentemente, mais bonito e mais funcional. Na verdade, não existe uma medida ideal para uma bancada, seja de banheiro ou de cozinha. O tamanho dessa bancada vai depender do espaço que nós temos disponível e das necessidades do morador e de particularidades, como a altura média de quem usa esse ambiente. Não tem medidas fixas que a gente deve seguir. O ideal é a gente analisar o ambiente ou outros ambientes que já são utilizados para saber se as suas medidas são confortáveis dos ambientes que já existem e se são adequadas para o perfil do nosso cliente ou para o nosso perfil, se é o caso de fazer uma bancada para nós. Com relação às medidas, existem apenas algumas sugestões que a gente deve seguir. A altura da bancada da pia deve ser de 85 a 93 centímetros, dependendo do perfil, da altura, na verdade, do cliente. E se a gente for utilizar as cubas de apoio ou aquelas de sobrepor, a gente deve considerar essa altura final. Essa altura tem que ser já na borda, na parte de cima dessa cuba de sobrepor. O sócolo é aquela parte de baixo do móvel, da bancada, que vai no chão, deve ser entre 6 e 18 centímetros de altura, e se ele for utilizado, deve ser revestido com o mesmo material da bancada, se nós estivermos utilizando algum tipo de pedra ou algum material frio, ou do mesmo material do piso. Em caso de móvel sem o sócolo, que for suspenso do chão, uma altura que eu considero boa é entre 18 e 20 centímetros de altura, da base até o piso, porque essa altura a gente pode limpar ele embaixo com facilidade. Medidas menores que isso, quando formos fazer a limpeza, ou o cliente for fazer a limpeza, vai ter alguma dificuldade para isso. Com relação a profundidades,
Eu acho que uma bancada boa fica de 30 a 55 centímetros. Na verdade, 30 centímetros é muito pouco, mas existem casos que nós vamos ter que fazer nessa profundidade, ou por falta de espaço, até no máximo 55 centímetros. Há quem recomende fazer até 60 centímetros de profundidade, mas na minha opinião não fica bom. Fica um móvel muito exagerado, uma profundidade muito grande e acaba comprometendo um pouco a estética. Então, tamanhos de profundidades médias de 35, 46 e até 55 centímetros no máximo. E o móvel da bancada vai ter a mesma profundidade da bancada, mas eu recomendo pessoalmente que ele tenha aproximadamente uns 2 centímetros para dentro da bancada, porque ele fica mais exposto e esteticamente fica mais bonito que a bancada, a parte de mármore, granito, ou seja, qual for o material que a gente for utilizar, cubra até a parte dos puxadores. E sóculo, se a gente for utilizar sóculo, não for um móvel suspenso, que ele fique 5 centímetros menos profundo que o móvel, ou seja, ele, na verdade ele seja recuado 5 centímetros para dentro do móvel, porque isso permite que a gente tenha um encaixe confortável dos pés ali na parte de baixo da pia e não fique batendo quando for utilizar. Com relação aos comprimentos, o comprimento da bancada logicamente vai ser variável, não existe um tamanho padrão de bancada para a gente utilizar. Mas uma medida mínima que é interessante é de 40 centímetros, porque as menores cubas que a gente encontra, como vê aqui, é de 30 e 36 centímetros. Então, menos que isso vai comprometer e às vezes nem vai ser possível executar essa bancada. Os móveis, se na nossa bancada tiver móvel embaixo, também não existe um padrão, vai depender do estilo que está sendo feito o balcão, o banheiro, toda a decoração em si. Ele pode ir até o final, podemos colocar bancadas de maquiagem, como você vê nessa imagem do meio. Você vê que é uma cuba mais profunda na parte do lavabo, do lavatório, menos profunda na parte de maquiagem. Podemos colocar nichos, carrinhos com rodízio, carrinhos soltos. Isso aí o móvel vai variar de acordo com o gosto do cliente e de acordo com o que você estiver fazendo. O sóculo também dos móveis, com relação aos móveis, ele pode ser menor, menos profundo que os móveis. Nas laterais, ele pode também ser recuado, com exceção da parede, para não ter nenhuma fresta. Materiais bons para nós utilizarmos para fazer a parte da bancada. Bom, ao contrário do que acontece nas cozinhas, como nós vamos ver mais adiante, os tipos de materiais que nós podemos usar em banheiros é bem maior do que a gama de materiais indicados para a cozinha, porque em cozinha a gente tem que levar em conta a resistência ao calor, o fato de manchar a pedra ou não, o que poder utilizar, todo esse tipo de coisa por ser um ambiente com temperaturas maiores, mais exposto a gorduras, às manchas. Então, a gente vai falar disso mais para frente, mas com relação a bancadas de banheiro, nós podemos utilizar granito, que é uma pedra natural, formada por quartzo transparente, e ele é mais duro que o mármore e ele não possui veios, ele possui mais pintas, mais manchas. Ele é bom, é um material muito bom e o custo-benefício dele também é muito bom. O mármore, que também é uma pedra natural, só que ela é uma pedra calcária, e ela tem mais veios do que o granito e tem menos brilho. O granito tem mais manchas e mais brilhos e o mármore mais veios e menos brilho. E ele é menos duro que ele e por isso é mais frágil também que ele. A gente pode usar madeira, mas eu particularmente recomendo que se você for utilizar madeira, seja alguma madeira já tratada contra a umidade para não ter problema nenhum depois. Também são utilizadas bancadas de vidro, que pode ser conjugada com madeira, e outros tipos de vidro também, colocar qualquer detalhe, podemos utilizar o vidro também como bancada. O corian, que também é um material, ou melhor, o corian é um material artificial,
e a cuba dele pode ser feita do mesmo material ou cuba de inox. Eu não gosto muito de cuba de inox para banheiro, mas isso é um gosto. É uma pedra muito boa, uma pedra artificial, mas tem um alto custo, assim como o Silestone, o Technistone, o Marmoglass e o Nanoglass, que são todas pedras feitas. Aqui nessa apostila vai estar toda a composição deles. São pedras muito boas, mas o custo dele é um pouco elevado. Então, algumas pessoas optam por outros tipos de materiais só por causa dessa questão do valor. As bancadas de banheiro e cozinha são formadas por alguns elementos. Nós temos o rodapia ou frontão, que eu, por um hábito meio tosco, chamo o rodapia de rodapé, como eu já falei, mencionei em outras aulas. É um hábito que eu peguei não sei com quem, é errado. E a gente pode encontrar esses rodapés, ou melhor, viu? O rodapia, com alturas entre 7 e 10 centímetros, e para bancadas com cubas de sobrepor, eles podem chegar até 20 centímetros, ou de acordo com o gosto do cliente também, ou de acordo com o projeto que você esteja fazendo. Então, não existe também uma regra muito fixa para isso. Existe um padrão médio que o pessoal faz entre 7 e 10 para cubas de embutir e acima de 12 ou 15 para cubas de sobrepor. Depois nós temos a saia, que é essa parte de baixo da bancada, e o tamanho dela também varia de acordo com a função que ela vai ter e com o tipo de cuba que nós vamos utilizar. Se a gente for fazer uma bancada que não vai nenhum móvel embaixo, a gente coloca uma saia maior, com 15 centímetros ou mais. Se for uma cuba de embutir, por exemplo, e vai um móvel embaixo, essa saia vai ser entre 4 e 6 centímetros, depende do tipo de acabamento que vai ser feito. Se for um acabamento duplo, somente um acabamento duplo, simples, vai ser uns 4 centímetros, que é a espessura da pedra, e um acabamento de 45 graus, no mínimo 6 centímetros. E se for também uma cuba de sobrepor ou semi-encaixe, vai depender de acordo com o modelo dela. Então, ele também não tem uma altura muito fixa. É utilizado uma média de 15 centímetros sem móvel e 4 e 6 centímetros quando existe o móvel embaixo. Depois nós temos o acabamento das bordas, que é essa parte da frente. Existe uma gama bem grande aí de acabamentos para frente das bancadas. Atualmente o que mais é utilizado são os acabamentos retos ou quadrados, normalmente em 45 graus, alguns duplos, mas também tem os boleados duplos, que praticamente hoje, pelo menos aqui, não é tão utilizado, mas existe alguns clientes que pedem, então a gente vai ver como é que faz isso aí. E assim como outros tipos de acabamento também. Isso aí vai depender do gosto do cliente e do projeto que está sendo executado. As cubas, ou bojo, como alguns chamam, atualmente tem disponível no mercado cubas de vários modelos, tamanhos, cores, e os materiais vão desde os modelos mais simples de louça ou porcelana até materiais translúcidos que deixam passar a luz, madeira, acrílico e diversos outros. E as formas também podem ser desde as simples, quadradas, redondas e ovais, até os modelos mais inusitados que a gente possa imaginar. E fazendo uma boa combinação da cuba com o contexto do banheiro, você vai ter uma decoração bem bacana. E a gente tem alguns modelos de cuba. A cuba de sobrepor, que é quando ela fica sobre a bancada. A cuba de embutir, que fica embutida na bancada. A cuba de semi-encaixe, que é quando o bojo ou a cuba fica meio a meio, nem dentro nem fora, ele fica entre meio a bancada, ele fica meio sobreposto e meio embutido, por isso ela tem esse nome, semi-embutir ou semi-encaixe. Também tem a cuba que é feita da própria bancada, que pode ser de porcelanato, silestone, acrílico, vidro ou outro material que esteja sendo feita a bancada. Temos as cubas de parede,
que elas na verdade não exigem as bancadas, elas são fixadas direto na parede. As cubas de piso ou com colunas, que podem ser uma cuba fixada na parede com uma base ou uma peça única. Antigamente esse tipo de modelo era um modelo bem simples e a coluna normalmente era usada para esconder o cano que vinha da parte de baixo do chão, mas atualmente nós temos modelos, peças bem modernas, elegantes e alguns modelos bem ousados e diferentes. Então, com relação à cuba, podemos dizer que não existe uma falta de opção para os modelos existentes hoje. A gente pode encontrar qualquer tipo de cuba que nós quisermos. Para torneiras também existe uma variedade enorme no mercado. E aí é que mora o perigo, porque na hora de escolher muita gente acaba comprando uma torneira que não condiz ou não se encaixa na cuba escolhida, porque nem sempre eles são compatíveis, as torneiras na verdade são compatíveis com os pontos de água existentes no banheiro. E alguns modelos têm a bica virada para baixo, outros têm bicas horizontais, uns são mais curtas, enquanto outros avançam mais para frente e por aí vai. Então é muito comum, às vezes, o próprio cliente comprar uma cuba e a torneira e chegar na hora de fazer a bancada, ela não encaixar corretamente, ficar muito curta, ficar para fora. Então, eu separei aqui algumas dicas para você orientar seu cliente na hora que ele for combinar a torneira com a cuba. A primeira regra que eu considero bem importante é que o caimento da água deve ficar no centro da cuba, na direção do ralo. E aí, por isso, na hora de escolher a torneira, a gente tem que considerar alguns fatores importantes. O primeiro é a profundidade da torneira com relação à cuba. Como eu disse, ela tem que ficar no centro da cuba para não ficar para fora, saindo água para fora. A altura da torneira ou da bica, a gente tem que analisar também para ver se é suficientemente alta com relação à cuba. É muito comum cliente comprar uma cuba e chegar na hora de fazer a bancada, a torneira ficar curta, ficar quase que encostando na cuba. Eles analisam a torneira muitas vezes considerando a altura do cano de encaixe dele. Eles medem e não levam em conta que aquele caninho que é encaixado dentro da bancada vai ficar embutido. Então é bem legal a gente orientar isso aí para o cliente. Na hora de comprar, o ideal mesmo é que a gente meça a cuba com a torneira, ver se vai encaixar. Não comprar pelas medidas que são sugeridas pelo fabricante, porque elas não funcionam muito bem na maioria das vezes. Então, o ideal mesmo é testar as duas juntas de uma forma que fique aquele caninho escondido ou para baixo para o cliente ver como vai ficar realmente. Porque, como eu disse, eles levam em conta aquela altura do cano que vai ficar embutido. E também procurar algum modelo que seja inclinado na parte de dentro, independente de como vai ser o design dele, porque tem alguns modelos que eles são retos, eles não dão um bom escoamento de água. Então, a gente tem que levar em conta essa parte interna também, com relação às torneiras. E, no geral, se nós levarmos em conta essas pequenas informações, nós vamos criar bancadas excelentes para os nossos clientes e orientá-los da melhor forma possível. A bancada da cozinha é o espaço de preparo dos alimentos e que serve de apoio para os utensílios utilizados, como tigelas, talheres, panelas e outros artefatos, e pode ser uma bancada mais baixa, onde está a pia, ou mais alta, onde é possível realizar lanches rápidos. E aqui nós vamos ver algumas dicas para planejar uma bancada de cozinha prática e funcional. E assim como as bancadas de banheiro, para as bancadas de cozinha é importante também levar em consideração alguns detalhes e algumas informações, como altura, profundidade, o tipo de material, acabamentos e alguns outros fatores que nós veremos. Porque para que a bancada seja funcional, ela deve ter fácil limpeza para evitar bactérias, fungos e outras nojeiras, durabilidade, baixa porosidade para evitar infiltrações, manchas e sujeiras, praticidade no manuseio dos alimentos e dos utensílios e, claro, beleza e design. E a primeira coisa que nós
temos que considerar são as medidas. Medidas de altura, por exemplo. A altura da bancada da pia também não tem um padrão fixo, vai depender da altura do usuário. Ela pode variar de 78 centímetros até 90 centímetros de altura ou até um pouco mais. Aqui embaixo nós temos uma tabela de acordo com as regras e os conceitos ergométricos, ergonomicamente corretos, que com relação à altura da pia e à altura da pessoa que vai utilizar. Uma bancada de lanches fica ideal até 1,10 m de altura, ela pode ser no mesmo nível da bancada da pia, mais baixa ou mais alta. O sócolo, que é a distância do piso, ou, se for um móvel suspenso, uma distância de 15 a 20 centímetros é uma boa altura para ficar coerente com a altura determinada, com relação à altura do móvel também, que isso vai variar de empresa para empresa ou de marceneiro para marceneiro, mas levar em consideração, levar em conta deixar de 15 a 20 centímetros de altura de sócolo ou de espaçamento no caso de ser móvel suspenso. A profundidade da bancada da pia também vai ser de acordo com o móvel. Eu considero profundidades boas a partir de pelo menos 52 centímetros. O móvel deve ter, então, cerca de 50 a 60 centímetros e a bancada em cima passar pelo menos 2 centímetros ou até cobrir o puxador. Isso aí vai depender um pouco do tipo do acabamento, do tipo do design da cozinha. Mas o ideal é que ele passe cerca de 2 centímetros para frente. A bancada de lanche, ela normalmente é menos profunda, mas isso também não é uma regra, vai depender do modelo, mas na minha opinião, o ideal é que ela seja com pelo menos 40 centímetros, e aí você pode fazer na profundidade que o seu cliente desejar. O móvel, como nós vimos antes, pode ter a profundidade da bancada ou um pouco menor, com 2 centímetros. Eu recomendo que seja sempre recuado cerca dessa medida de 2 centímetros. O sócolo, se ela não for suspensa, também deve ser recuado 5 centímetros do móvel para encaixar os pés, não ficar batendo, para ficar mais confortável. Com relação aos detalhes e acabamentos, são bem parecidas com as pias dos banheiros, as bancadas dos banheiros. O rodapia, uma média de rodapia padrão, simples, é entre 5, 7 e 10 centímetros de altura. Mas é muito comum nós encontrarmos rodapia com 15 centímetros, 18 centímetros, 30 e alguns chegam a encostar no armário superior, uma peça inteira até o armário superior. A borda também pode receber vários tipos de acabamento, ela pode ser reta, que é o mais comum de ser usado atualmente, o acabamento duplo, reto duplo ou o 45 graus. Mas aqui tem vários tipos de perfis, reto simples, com encaixe, isso aí vai depender do que o cliente quer. A gente vai ver como fazer alguns deles nas aulas de modelagem. E agora uma parte importante, a área seca e molhada da pia. A área seca, ou melhor, a área molhada, é aquela área que tem um rebaixo próximo da cuba. E aí ele é delimitado pelas bordas, ou alguns chamam de borda, é a mesma coisa, ou guarnição, que a gente coloca ali, escorredor de prato, essas coisas, é a área que vai ter mais contato com água, por assim dizer. E, na minha opinião, o que a gente usa bastante, o indicado é que tenha pelo menos 1,20 m ou 120 centímetros de largura. Mas nós vamos encontrar pias que não vai ser possível colocar toda essa largura. Mas quanto maior você puder fazer no projeto, é melhor. E é importante sempre que você estiver fazendo o projeto, você deixar pelo menos mais ou menos marcada essa área no projeto para o cliente ver, porque dá muita diferença você fazer uma pia reta, a gente vai ver isso, e deixar o rebaixo da área molhada. E a área seca é essa área mais alta, que normalmente é colocado o fogão,
ou outros apetrechos aí, é a área que não tem muito contato com a água. A gente limpa e tudo, mas ela está sempre mais seca, é a área mais de trabalho ali. E a guarnição, ou a borda, é o arremate criado nas bordas da pia, que impede esse escoamento de água, que define e delimita essa área seca e molhada. Normalmente, essa guarnição na parte da frente ali, por exemplo, ela tem 2 centímetros ou 4 centímetros. Nos meus projetos, eu normalmente deixo com 4 centímetros a profundidade dele, e aí esse rebaixo vai ter a espessura da pedra. Se você estiver trabalhando com uma pedra de 2 centímetros, ele vai ficar 2 centímetros para baixo. Se for 3 centímetros para baixo. Com relação aos materiais para ser utilizados nas bancadas de cozinha, existem algumas restrições. Por exemplo, o mármore não é recomendado para colocar em cozinhas, porque ele é um material, como a gente viu, calcário, e ele é bem mais poroso do que o granito. Então, para ele manchar, ter infiltração, é bem mais fácil. Então, pelo menos nós aqui não recomendamos. Daí tem as pias que é totalmente feitas de inox, que é bem utilizados em cozinhas industriais, ou alguns modelos dessas cozinhas high-tech, mais futuristas, mais modernas. É um material muito bom também, a limpeza dele é fácil. Daí tem o Corian, o Silestone, Marmoglass. Na verdade, o Marmoglass, eu estive em contato com um representante de Marmoglass e ele me indicou que o Marmoglass em si não é tão indicado para bancadas. O ideal é o Nanoglass, que é uma outra tecnologia. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas o Marmoglass ele deixa a bancada, a gente chama aqui de nicado. O corte não fica muito preciso por conta dos fragmentos internos dele lá. Ele me explicou toda a técnica, mas se você for indicar para o seu cliente o Marmoglass, indique o Nanoglass. Eu não ressaltei isso na parte das bancadas de banheiro, mas ele é um material que é feito, só que o mais indicado é que seja com o Nanoglass. Isso foi uma indicação do próprio fabricante, do próprio representante, na verdade. E aí nós temos vários utensílios que nós podemos instalar nas bancadas. Elas são recortadas e são instaladas essas peças, que são as cubas, obviamente, os fogões de embutir, os cooktops, daí tem as lixeiras de embutir, os escorredores ou tábuas de corte. Na verdade, esses escorredores, tábua de corte, essas coisas sim, normalmente vêm junto com as cubas, que apesar de ter uma gama enorme de modelos também, elas são basicamente divididas em 2 grupos. As de embutir, como o modelo aqui da esquerda, que a borda fica sobre a cuba fica encaixada na parte de baixo da pedra, e as de sobrepor, que a borda fica aparente acima da pedra. Pessoalmente, eu acho mais bonita as de sobrepor, só que as de embutir são mais práticas no quesito de limpeza. Então, isso aí fica a gosto do cliente. E, por fim, as torneiras e os misturadores, que a gente tem que levar em conta mais ou menos as mesmas regras das bancadas dos banheiros, analisar se ele vai ser instalado na bancada ou na parede, o ponto de água, e algum tipo de torneira que seja correspondente ao que nós temos na realidade do ambiente. Então, de um modo geral, se nós analisarmos essas dicas, nós vamos criar bancadas que não vai ter nenhum problema técnico e vai deixar tanto o marceneiro quanto o marmorista e principalmente seu cliente muito feliz. Então, na próxima aula, nós já vamos ver como modelar esses tipos de bancada.